Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui da IFA de Matemática. Eu sou o professor Hilner, sou professor de matemática, sou aqui professor do Centro de Mídias e eu estou aqui com outro professor de matemática que vai me ajudar aqui com os temas da proposta da IFA aqui para a 10ª etapa. Isso aí. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa IFA de Matemática. Eu sou o professor Mário André, professor de matemática também do Centro de Mídias, e juntamente conosco vamos agora verificar o assunto desta aula. Nós temos então aí, aula de número 4, objeto de conhecimento, estatística e realidade, migração em números. Acompanhe também o detalhamento, análise e interpretação de gráficos e tabelas, estatísticas sobre fenômenos sociais, fluxos migratórios na América Latina, quantificação estatística dos fluxos migratórios internos e internacionais na Amazônia ao longo dos anos, através do uso de medidas de tendência central e dispersão em diferentes categorias. Probabilidades em processos migratórios, impactos sociais e políticos na América Latina. Esse então foi o nosso detalhamento. Seja mais uma vez bem-vindo à nossa aula. Então, pessoal, como vocês viram, nossa aula, o assunto dela é sobre estatística, tá? Então a gente vai verificar aqui qual a importância da estatística, de nós utilizarmos ela, tá? Em relação aos processos de fenômenos de migração. Vale lembrar que a estatística é uma ferramenta matemática que nos auxilia justamente em relação a isso. Ou seja, ela pega dados, pega informações e transforma em alguns elementos que a gente pode estudá-los de modo que a gente obtenha esses dados e a gente pode, de repente, tomar decisões para melhorar ou até mesmo desenvolver essas situações, tá bom? Então, a análise de gráficos e tabelas sobre fluxos migratórios na América Latina, ela revela o quê? Que a migração intrarregional, ou seja, dentro da América Latina, e a extrarregional, que é a migração para outras regiões, como a América do Norte e a Europa, são os principais movimentos, tá bom? Além disso, as causas elas são multifatoriais e incluem crises socioeconômicas, como, por exemplo, a pobreza, o desemprego, instabilidade política, violência e desastres naturais. Os gráficos eles podem justamente mostrar a predominância de fluxos de países andinos para o Brasil, Chile, Argentina, por exemplo, tá? E da Venezuela para Colômbia e Brasil. Tabelas também elas podem detalhar a proporção de imigrantes de cada país e a evolução do volume de entradas ao longo do tempo, ok? Então, o que a gente vai fazer agora? Vamos verificar esses dados de imigração. Acompanhe conosco na tela. O que os dados estatísticos mostram, né? Predominância da migração intrarregional. A maioria dos fluxos migratórios ocorre dentro da própria América Latina. O Brasil, por exemplo, recebe a maior parte dos imigrantes da América do Sul. Predominância de migração principais fluxos de saída e chegada. Da Venezuela para a Colômbia e o Brasil, devido a uma crise econômica e política, de países andinos como Bolívia e Peru para o Brasil, Argentina e Chile, da América Central para o México e do Haiti para o Brasil, impulsionado por desastres naturais e crises políticas e econômicas. Então nós temos aí também algumas causas para essa migração, olha só. Como vocês viram, acabamos de falar para vocês, nós temos, por exemplo, os fatores econômicos, dentre eles a pobreza, desemprego e a busca por melhores oportunidades de emprego e salários mais altos. Fatores políticos, como por exemplo a perseguição política e a instabilidade governamental. Fatores sociais, que envolvem a violência, incluindo, por exemplo, o narcotráfico e até mesmo desastres naturais. E, finalmente, a migração para fora da região, ou seja, a migração para países fora da América Latina, como, por exemplo, os Estados Unidos e países europeus, o que continua sendo muito significativa, apesar de alguns desses países já terem adotado políticas de imigração restritivas. E também os fluxos para o Brasil. A origem principal
dos imigrantes no Brasil passou a ser a América do Sul. Houve um aumento do número de homens sul-americanos vindo para o Brasil desde 2018. Os imigrantes da América do Sul e Central representam a maioria dos imigrantes registrados no Brasil. Então nós temos aí, pessoal, alguns aspectos gerais dessa dinâmica imigratória no Brasil no século XXI. Ou seja, vamos aqui com esse gráfico analisar e verificar de onde vêm os principais imigrantes para o nosso país. Então você consegue reparar aqui o seguinte, ó. Nós temos aqui neste caso a Alemanha, Paraguai, China, Argentina, Espanha, Itália, Bolívia, Japão, Estados Unidos e Portugal. Dentre esses países que eu acabei de te falar, a gente consegue reparar, de acordo com esse gráfico, que a maior porcentagem de imigração é justamente a de Portugal, tá legal? E também nós temos outros países de origem, o que esses países irão somar um total de 34%. Vale lembrar, pessoal, que esse gráfico ele está tratando da dinâmica imigratória, ou seja, de quem vem para o nosso país, de quem adentra ele, tá legal? Então, a gente tem aí justamente uma porcentagem maior para pessoas vindo de Portugal, beleza? E aí nós temos nosso mapa, justamente esse movimento populacional dentro do nosso território brasileiro. Então você acompanha aqui ao nosso lado como que esse movimento imigratório ele acontece dentro do nosso país. Vale lembrar o seguinte, que essa quantificação estatística de fluxos migratórios na Amazônia, ela exige dados detalhados de censos, registros de imigração e pesquisas domiciliares para analisar a tendência central. Lembrando que tendência central, a gente tem como exemplo a média e a mediana, que são elementos dentro da estatística. E também dados de dispersão, né? Que são, por exemplo, o desvio padrão e a variância ao longo do tempo, segmentando por categorias como origem, seja ela internacional ou interestadual, e os motivos, como por exemplo trabalho ou até mesmo uma reunificação familiar. E também o seu destino. Eles podem ir para uma área urbana ou podem ir para uma área rural. Tá legal? E essa análise quantitativa, ela revela justamente os padrões, tá certo? Como a migração de retorno influenciada por crises econômicas em países desenvolvidos e o fluxo de áreas rurais para as cidades com impactos variados entre os estados amazônicos. Né? Então você consegue perceber aí, pessoal, toda essa movimentação de imigrantes aqui no nosso país, tá? E aí no nosso mapa a gente tem justamente isso, onde esse principal movimento ele acontece justamente nas regiões centro-oeste e sudeste, tá legal? E agora, matematicamente falando, vamos falar aqui um pouco sobre a probabilidade. Bem, nós temos aí na nossa tela o seguinte, a probabilidade básica. Vamos aqui ao texto. As probabilidades básicas envolvem o estudo da chance de um resultado ocorrer em um experimento aleatório, como, por exemplo, o lançamento de um dado ou uma moeda. Vamos atentar rapidamente aqui para este detalhe, tá? Então, aqui, ó, nós temos o lançamento de um dado e nós temos o lançamento de uma moeda, beleza? Só refazer aqui rapidinho, agora. A probabilidade ela é calculada dividindo-se o número de resultados favoráveis, ou seja, o que você quer que aconteça, ou até mesmo o que a questão está te pedindo, pelo número total de resultados possíveis, variando entre 0% e 1, onde esse 1 representa justamente o 100%, que é o todo. Turma, rapidamente aqui, atenção. Antes de nós verificarmos a fórmula da probabilidade, vamos falar aqui sobre um elemento muito importante, que é o conjunto, tá, de elementos dentro de um experimento. Aqui, por exemplo, ó, vamos nos atentar ao lançamento de um dado, ok? Esse conjunto de elementos possíveis dentro de um experimento,
a gente vai chamar de espaço amostral. Então, vou escrever bem aqui para você não esquecer. Ó. Então, nós temos o nosso espaço amostral. O que é, na verdade, então, esse espaço amostral? Ele representa todas as possibilidades que existem de acontecer ao lançar, por exemplo, um dado. Ou seja, vale lembrar que estamos pegando aqui um dado chamado de não viciado. Ou seja, é um dado comum de 6 faces, tá? Vale lembrar que hoje, como a gente tem, por exemplo, muitos jogos de RPG, a gente tem dados com quantidade de faces muito variadas. Ou seja, nós temos dados com 8 faces, 12 faces, 20 faces e para mais ou para menos também, tá legal? Mas, quando a gente trabalhar a probabilidade matemática, a não ser que a questão ou a situação ela te informe diferente, a gente sempre vai trabalhar com um dado possuindo 6 faces. Ora, se ele possui 6 faces, então, é porque o nosso espaço amostral ele vai de 1 até 6, ok? Então, esse é o espaço amostral de um dado. Agora, vamos verificar a moeda, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos uma moeda. A moeda, eu vou pegar aqui, então, também o seu espaço amostral, tá? Só escrever aqui rapidamente. E aí a gente vai pensar aqui juntos. Quando a gente lançar uma moeda, quais são, aliás, as possibilidades que podem ocorrer ao fazer esse lançamento? Logicamente que só temos 2, tá? Ou pode aparecer cara, ou pode aparecer coroa. Você pode acompanhar em livros didáticos que geralmente a gente vai chamar a cara de letra K e vamos chamar a coroa de letra C, ok? Só para diferenciar, haja visto que as duas palavras começam com a mesma letra. E aí você pode pensar o seguinte, calma lá, professor, por que aqui no dado o espaço amostral ele possui 6 elementos e na moeda o espaço amostral possui apenas 2 elementos? Primeiro que nós temos aí dois elementos diferentes, tá? Ou seja, uma moeda, logicamente, não é igual a um dado, tá? Então, o dado, ele possui 6 faces, geralmente numeradas de 1 até 6. E a moeda, ela possui 2 faces, a cara e a coroa. Vale lembrar aqui também o seguinte, pessoal, a gente deve esquecer os pormenores, ou seja, situações que podem acontecer, mas que não são comuns. Como assim? Vamos supor que, de repente, a gente lance um dado, aliás, uma moeda, tá? Lança uma moeda para cima e, quando chegar no chão, ela cai em pé. Pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas não é uma situação comum de ocorrer. Então, a gente descarta essa possibilidade. Então, a gente sempre vai considerar, tá? Tanto a moeda quanto o dado com as possibilidades que elas possuem, ou seja, a moeda com 2 faces e o dado com 6 faces. Então, o espaço amostral ele é primordial para você determinar a probabilidade. Por quê? Porque essa quantidade de elementos no espaço amostral é justamente o valor que a gente vai utilizar para calcular o valor dessa probabilidade. Acompanhe conosco na tela. Então, nós temos aí, ó, na definição clássica de probabilidade básica, né? Temos aí, então, casos favoráveis dividido pelos casos totais. O que são esses casos favoráveis? Como a gente viu no texto mais atrás, esses casos favoráveis, eles representam justamente o que a questão vai te pedir ou o que a situação vai te pedir. E aqui embaixo, o número de casos totais é justamente a quantidade de elementos pertencentes ao espaço amostral. Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho aqui um dado, tá? E desse dado eu quero saber o seguinte, ao lançar esse dado, qual é a probabilidade de aparecer um número par? E aí a gente vai pensar no seguinte, opa, calma lá, o nosso espaço amostral vai de 1 até 6, perfeito? Perfeito.
Aí você pensa, quem que nós temos aqui de números pares? 2, 4, 6. Aí você pode pensar o seguinte, mas professor, 8, 10, 12 também não são números pares? Com certeza também são. Mas atenção, pessoal, esses casos favoráveis, eles obrigatoriamente têm que pertencer ao espaço amostral. Ou seja, aqui nesse caso, então, nós temos o 2, o 4 e o 6. Então, quer dizer o seguinte, que a probabilidade de acontecer é 3 dividido para 6. Por que 3? Porque nesse espaço amostral nós temos 3 números, tá? 3 números pares. E esse 6 aí embaixo é justamente a quantidade de elementos pertencentes ao espaço amostral. E aí, turma, quando a gente trabalha com fração, é sempre preferível você simplificar sempre que possível. E nesse caso aqui ou seja, basta dividir em cima e embaixo por 3. Sendo assim, reparem que 3 dividido por 3 é 1 e 6 dividido por 3 é 2. Então, a probabilidade de, ao lançar um dado e nesse lançamento aparecer na face voltada para cima número par é de 1 para 2 ou de 50%, tá bom? Temos agora aqui um exemplo. Na tabela a seguir, temos representados os imigrantes que chegaram ao Brasil, numa nova onda de chegada de estrangeiros ao Brasil em 2011. Então acompanhe com a gente. Tá aí, então nós temos aí um gráfico, na verdade, né? Onde nós temos todas as informações que nós precisamos para resolver a nossa questão, tá bom? Então observe aí que nós temos um gráfico de colunas, tá? Temos ali número de imigrantes multiplicado por 1000, né? Então cada valor que está acima das nossas colunas deve ser multiplicado por 1000, tá bom? As cores também estão bem identificadas aí na legenda, né? O amarelo são os Estados Unidos, verde são as Filipinas, azul Reino Unido, vermelho Índia e em laranja a Alemanha, tá? Então nós temos também a parte de baixo ali a fonte, né? O Ministério do Trabalho e de Emprego, que é de onde foi retirada essas informações, né? E em cima dessas informações aqui nós vamos ler o comando da questão. Então acompanhe comigo o comando da questão. Qual é a probabilidade de um estrangeiro ser sorteado ao acaso e ele for indiano? Então nós temos aí algumas alternativas também, né? 5 alternativas, a gente vai verificar então qual delas vai ser a resposta correta com base no nosso cálculo aí da probabilidade, não é isso, professor? Vamos lá, isso aí. Olha só então, gente. O comando da questão, como o professor Rino acabou de ler, ele pede justamente o seguinte: qual é a chance de você sortear um estrangeiro e esse estrangeiro ele ser um indiano? Opa, então calma lá. Para que a gente possa verificar e determinar essa porcentagem, o que a gente deve fazer? Primeiramente, vamos voltar aqui para a nossa tabela, tá? Onde esse gráfico, ele nos informa justamente as quantidades individuais de imigrantes que estão chegando de cada país. Então, repare bem aqui em cima, ó, 10.158 pessoas. Elas vêm dos Estados Unidos, 7.800 pessoas vêm das Filipinas, 4.963 vêm do Reino Unido, 4.264 vêm da Índia e 3.183 vêm da Alemanha. Por que é importante nós sabermos esses valores individuais de cada país que está adentrando, né? Para que a gente consiga resolver a questão. Vale lembrar, turma, o seguinte, tá? Que a probabilidade, vamos colocar bem aqui, P de A, por exemplo, tá? Ela vai dividir a quantidade de elementos que a questão está pedindo sobre o valor total. Ou seja, esse valor total, ele geralmente é o nosso espaço amostral. Só que a gente não tem um espaço amostral aqui individual, tá legal? Por quê?
Porque a gente não tem como saber, por exemplo, o nome de cada uma dessas pessoas que estão representadas no gráfico. Mas nós temos como saber a quantidade. Como é que a gente vai saber, então, essa quantidade? Basta você pegar esses elementos, rapidamente aqui, basta você pegar esses elementos e somar todos eles, tá? E ao realizar a soma total aqui nesse caso, a gente vai encontrar justamente o valor desse espaço amostral, que a gente vai chamar aqui de NU. Bem, ao realizar esta soma de forma correta, logicamente, a gente vai então encontrar um valor de 30.368 pessoas. Opa, rapidamente. 30.368 pessoas. Esse valor é justamente o somatório desses elementos que eu destaquei aqui em vermelho, tá? E esse valor, ele representa o espaço amostral. Ora, se ele representa o espaço amostral, é porque então esse valor é o que vai vir aqui embaixo, beleza? E quem é que vai vir aí em cima? É justamente a quantidade de elementos do que a questão está pedindo. O que ela está pedindo? Ela está pedindo a chance desse sorteado, desse estrangeiro, ser indiano. Vamos voltar aqui para a nossa tabelinha, tá? Voltando aqui para ela, a gente verifica aqui do lado, reparem, que a Índia ela está representada na cor vermelha. Então, a gente vai procurar aqui no nosso gráfico onde está a coluna em vermelho. Logicamente, a coluna em vermelho é essa penúltima, considerando da esquerda para a direita, ou seja, ela está aqui. E aí, a gente consegue perceber, então, que nós temos um total de 4.264 indianos. Então, esse valor é justamente o valor que vai vir aqui em cima, ó, 4.264. Então, pessoal, para a gente considerar ou calcular essa probabilidade, basta resolver essa divisão. Basta, né? Como se fosse fácil. Bem, fácil não é. O que a gente vai fazer, então? A gente vai utilizar uma companheira que é muito importante ter lá por perto, que é a nossa calculadora, tá? E ao realizarmos essa divisão, a gente vai encontrar um valor aproximado de 0,1404. Aí você analisa a nossa resposta e analisa o que está à esquerda nas nossas alternativas. Não tem nenhum 0,1404. Por quê? Porque se você reparar bem, as nossas respostas, os nossos resultados, eles estão em forma de porcentagem, ó, tá? Então, como é que a gente faz para calcular ou para determinar esse resultado que acabamos de encontrar em forma de porcentagem? Simples. Basta você pegar esse resultado e multiplicar por 100. Vale lembrar o seguinte, que a multiplicação por 100, turma, é você pegar a vírgula onde ela está e andar com ela 2 casas para a sua direita. Ou seja, ela está entre o 0 e 1 e ela vai ficar aqui entre o 4 e o 0. Então, a gente vai ter um total de 14,04%, que é justamente a nossa resposta. Ou seja, a alternativa correta é a letra A, tá bom? Então, daí a gente verifica a importância de saber a probabilidade e como aplicar esse conhecimento na resolução de um problema, de uma situação, de alguma questão que você se deparar com ela, tá? Nesse caso em específico, essa questão está tratando de imigração. Mas parece que nós temos mais um exemplo, né, professor? Exatamente. Vamos então ao nosso segundo exemplo de hoje. Acompanhem com a gente aí na tela. Os fluxos migratórios maciços, como o êxodo venezuelano, geram uma pressão crítica sobre a infraestrutura dos países vizinhos, especialmente no chamado Corredor Andino, que é composto aí pelos países da Colômbia, Peru e Equador.
A crise humanitária é definida pela probabilidade de falha em múltiplos setores básicos. Em um determinado município da fronteira entre o Equador e a Colômbia, os gestores públicos estimaram as seguintes probabilidades de crises setoriais devido ao fluxo migratório em 2024. Primeiro, probabilidade de uma crise de superlotação nos abrigos humanitários. Esse é o evento A, tá? Uma probabilidade aí de 85%. Probabilidade B, probabilidade de uma crise de escassez de medicamentos básicos nas unidades de saúde locais. O cálculo da probabilidade do evento B é de 70%. E nós temos a probabilidade da interseção desses dois eventos, né? A interseção de A com B. Probabilidade de que ambas as crises, né, a superlotação e também a escassez, ocorram simultaneamente. Então, para essa probabilidade, nós temos aí 60%. Qual é a probabilidade de ocorrer pelo menos uma das duas crises? Estamos falando aí da superlotação ou então da escassez de medicamentos. Neste município fronteiriço em 2024, exigindo uma resposta humanitária emergencial. E novamente nós temos aí as nossas 5 alternativas e a gente vai verificar então qual dessas respostas é a correta. Vamos lá então, pessoal, olha só. Como vocês viram então, o comando da questão, ele quer saber o seguinte: qual é a probabilidade de ocorrer pelo menos uma das crises? Atenção para essa locução, pelo menos uma das. Por quê? Porque toda vez que você lê esse tipo de frase, esse tipo de locução numa questão, é porque nós estamos trabalhando então com o conjunto união. Ou seja, reparem aqui que nós temos, dentro das 3 probabilidades apresentadas, uma delas sendo a probabilidade da interseção, tá legal? Então, a gente tem, reparem, a probabilidade do evento a probabilidade do evento B e a probabilidade dos dois eventos acontecerem simultaneamente, ou seja, acontecerem ao mesmo tempo. Turma, atenção! Esse tipo de questão aqui, a gente vai utilizar a probabilidade da união. Essa probabilidade, ela diz o seguinte: para que a gente consiga resolver e encontrar o resultado correto, a gente vai realizar as somas individuais, ou seja, a probabilidade de A mais a de B, e subtrair da interseção das duas. Então, nós temos probabilidade de A mais probabilidade de B menos a interseção. Então, olha lá, de acordo com a questão, a probabilidade do evento A acontecer, que é justamente a superlotação, né, é de, rapidinho, só fazer aqui agora, é de 80%, aliás, 85%. A probabilidade do evento B acontecer é de 70%. E a probabilidade da interseção acontecer é de 60%, tá? Então, a gente vai pegar aqui e realizar o cálculo dessa subtração e dessa adição entre esses 3 valores. Aí, nesse caso, você pode escolher com qual deles começar, não tem problema nenhum. Então, o que eu vou fazer aqui? Reparem. A gente vai, então, repetir esse 85% e, em seguida, eu vou resolver aqui esta subtração. Ou seja, 70 menos 60, logicamente, o resultado é 10. Então, nós temos como resultado final a probabilidade da união sendo 85 mais 10, que nos dá um total de 95%. Ou seja, então, a nossa resposta aqui é a letra A. Beleza, pessoal? E aí, com essa questão, esse exemplo 2, a gente vai chegando aqui no final da nossa aula, onde a gente verificou a importância de saber e de utilizar a probabilidade em eventos de imigração, tá bom? Queremos aqui de todo o coração agradecer a sua atenção
Esperamos que vocês tenham compreendido o assunto e a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até a próxima. Tchau, tchau.